e bem-vindas. Hoje nós estamos aqui no nosso podcast Gestando, Amando e Aprendendo com o tema Todos os corpos nutrem, aleitamento e inclusão LGBT+. Estamos hoje com a nossa maravilhosa Tami. Tami, se apresente. Olá, bom dia. Me chamo Tamires, sou enfermeira. Atualmente estou na pós-graduação em enfermagem, saúde da mulher e pessoas com útero. E estou aqui para trazer essa reflexão, né, nessa roda, nessa conversa, sobre a inclusão nesse tema tão importante que é o aleitamento. Né? Quando a gente pensa em aleitar, a gente está pensando em nutrir outra pessoa, né, outro indivíduo. Então, nada mais justo do que a gente pense em todos os corpos, né? Sim. Falar sobre aleitamento e inclusão é trazer para a roda todos os corpos que nutrem. E devemos estar abordando e termos um olhar mais atento, porque quando se fala de amamentação, de aleitamento, se fala de vínculo. E vínculo, ele é estabelecido em qualquer padrão de gênero. Porque quando você fala de amamentação, você fala de amor, você fala de cuidado, você fala de nutrir e nutrir todo o corpo que tem a capacidade de amamentar, vai nutrir. E podemos hoje estar abordando o Tami de uma maneira diferenciada, com um olhar mais atento, um olhar mais acolhedor para toda a população LGBT+. E eu queria que você abordasse um pouco mais sobre esse aleitamento, sobre esse olhar atento e inclusivo, porque é uma nutrição e a amamentação LGBT+, ela é real, ela acontece, ela está aí e precisa que tanto a população quanto os profissionais da área de saúde estejam com um olhar mais sensível, mais acolhedor e um olhar não só acolhedor, mas um olhar preparado para receber, orientar e fazer com que essas pessoas estejam incluídas, né, dentro da nutrição de um ser tão esperado e primordial para qualquer família. Claro. Só para a gente focar aqui, esse assunto, né, falando sobre a população LGBTQIAPN+, é muito importante, né, nesse tema. A gente vai focar aqui na sigla LGBT+, mas o mais abrange a todas as outras pessoas, né, que se sentem representadas. E, assim, quando a gente fala sobre o aleitamento, quando a gente pensa, né, numa criança mamando, a gente pensa naquela mulher cisgênero. O que é cisgênero? É aquela pessoa que nasceu com aquela célula ali, ou como feminina ou como masculina, e que se identifica com as células que nasceu, né, com aquele corpo que nasceu. Então, quando a gente está pensando no aleitamento, a gente geralmente vê o que nas propagandas? Uma mulher cisgênero, com uma família cisgênero, né? Casada com um homem, e fazendo aquela prática ali, né? Só que, nos dias atuais, a gente tem várias formações de famílias diferentes das convencionais, né? Do que é imposto como normal pela sociedade. Então, quando a gente fala sobre a inclusão no aleitamento, é justamente pensar que existem essas configurações de família, que não necessariamente você vai ver somente uma mulher cisgênero fazendo a prática, né? Praticando o aleitamento, e que não por isso não vai ser comum. Como você disse, o aleitamento é muito importante, é uma criação de vínculo, é nutrir. Então, por que nem todo mundo tem esse privilégio, né? Tem esse acesso? Tanto Sim. acesso à informação, quanto acesso a técnicas, a manobras que possam ajudar, né, nessa proteção da prática, nesse apoio, porque a amamentar está muito ligada a isso, né? Sim. Rede de apoio. Então, quando a gente tem nas propagandas, quando a gente tem nas redes sociais, que hoje em dia são muito usadas, né? Hoje em dia tem os criadores de conteúdo digital, que é onde a gente mais vê propaganda. Essa inclusão é importante para essa população, porque eles podem se ver, pensarem, nossa, eu existo, eu não estou sozinha aqui, eu não estou sozinho,
Eu sou importante também, eu posso fazer isso, né? Se sentem capazes de poder aleitar aquele indivíduo tão esperado, às vezes também não esperado por uma gestação que não foi planejada, mas que foi desejada. E é isso, né? A gente pensar em melhorar também a qualidade dos nossos serviços, porque não é só a população LGBT+, se sentir incluída. A gente tem que pensar como profissional se nós estamos preparados e capacitados para atender essa clientela, que é uma realidade, que busca esse atendimento. Sim. E quando você falou uma coisa muito legal, é que criar vínculo na amamentação é uma coisa real, que independe do corpo que está fazendo, mas a pessoa que está recebendo, que é o bebê, aquela criança que acabou de nascer, e que é merecedora de todo cuidado. E isso não depende de tudo aquilo que eu estabeleci na minha mente como padrão. Eu, Kênia, como sociedade, posso achar que tal forma seja correta. Mas eu não posso apagar e nem anular o direito de nutrição e de vínculo de qualquer ser. E é isso que a população hoje faz, tirando o direito e vão muito mais além. Eles querem determinar qual tipo de pessoa que pode nutrir, que pode amamentar e dizer assim, olha, você nesse espaço não é bem-vindo. E eu costumo dizer uma coisa, amamentar, o parto em si, ele é muito mais do que ter só o ato do nascimento de uma criança. É gerar uma vida em que ela vai ser recebida com todo amor, com todo carinho, independente da formação familiar que ela esteja. Correto? Vamos partir daí. Se ela é uma família constituída, tem direitos. E como todo cidadão tem direito à nutrição. Então, estabelecer que alguém tenha direito ou não já não compete a mim, como profissional e como sociedade. E é o que você falou, quando a gente pensa ou quando se aborda sobre aleitamento, e esse mês é o mês do Agosto Dourado, que vamos ouvir falar sobre aleitamento humano, é muito importante a gente estar trazendo esse assunto aqui à roda, abrir o nosso olhar, fazer uma leitura mais ampla, sabendo que vamos ter outras formações familiares que merecem todo o nosso carinho, o nosso preparo e, muito mais que merecem, eles têm direitos. Porque tem aquela coisa, né? Que quando eu tiro o meu direito, eu quero gritar, mas quando eu tiro o seu... Ah, mãe, mas eu tenho um propósito. E nenhum propósito pode ser vinculado a tirar o direito de alguém amamentar. Essa semana mesmo eu ouvi numa aula que quando a gente tira o direito à saúde, a gente não tem saúde de fato, Sim. né? Então, para garantir a saúde, principalmente a sexual e reprodutiva, que no caso, quando a gente fala sobre aleitamento, a gente está falando sobre saúde reprodutiva, Sim. a gente tem que garantir os direitos, né? E falar justamente sobre essa população, sobre a população LGBT+, tocar nesse tema tão importante, ajuda muito na visibilidade dessas famílias, né? Porque muitas vezes elas são vistas até como famílias que não podem nem gerar uma Sim. criança. Quem dirá amamentar. Esse é o grande problema. É que se colocou um estereótipo, né, no âmbito da maternidade ou da parentalidade que fecharam dentro de uma caixinha. Tem que ser assim e nós não te aceitamos no nosso espaço. E quando eu tive um bate-papo num outro episódio, e eu falei, se é uma gestação real que está aí e ocorre, por que nós não conseguimos vê-las em locais de aleitamento, em locais de cuidado, em locais de pré-natal, no âmbito da saúde pública? Pois é uma questão para a gente pensar mesmo e trazer a reflexão. Tanto que eu acho que a gente focar nesse tema hoje é muito importante,
Mais do que as práticas, mais do que dizer quais são as barreiras em si, eu acho que é importante a gente trazer a visibilidade, né? Colaborar, perdão, com essa visibilidade, porque trazer a gente não traz, a gente não tem esse poder, mas a gente colabora. E justamente, quando a gente pensa nesse tema, a gente já pode pensar do pressuposto da mulher cisgênero que já enfrenta várias dificuldades. Sim. Como a gente falou anteriormente, amamentar é um ato que precisa de muita rede de apoio. Não é só colocar a criança para mamar naquele peito. Nem sempre a gestação vai trazer o sucesso para o aleitamento. E também não é só a gestação que pode fazer com que o aleitamento seja possível. Hoje em dia a gente tem algumas técnicas de indução, né, da lactação que podem ser utilizados até por pessoas que não gestaram, mas que estão naquela configuração de família. Então, que também não vai ser 100%, né, não tem 100% de garantia, assim como a gestação, mas que são possibilidades, né, da gente estar trazendo esse vínculo, esse afeto, essa nutrição, toda essa oportunidade para aquela família, para poder vivenciar aquele momento. E quando a gente fala sobre a população LGBT+, a gente também não se atenta que muitas das vezes, por mais que tudo bem, a gente sabe que pode gestar, pode trazer uma pessoa ao mundo, mas muitas das vezes a gente nem pergunta quais as expectativas daquela pessoa para o aleitamento em si. Porque já se tira de um pressuposto que, por exemplo, no caso de uma pessoa transmasculina, de que não vai querer aleitar. E por que não quereria? Óbvio, a gente tem que perguntar, sim, porque vão ter pessoas, assim como pessoas cisgêneros, que não vão querer. Sim. E a gente sempre traz a reflexão sobre a importância do leite humano, né, na criação de anticorpos, no vínculo e tudo. Mas a gente precisa respeitar o espaço do outro e entender até onde aquele outro pode ir, onde ele deseja ir. Sim. Então, quando a gente também fala sobre a população LGBT+, a gente tem que estar ciente de que eles também têm expectativas, sabe? E frustrações que precisam ser vistas, né? Ser validadas. A gente precisa validar essas experiências, né? E abordar mesmo essa temática para a gente poder estar aí oferecendo um serviço qualitativo e equitativo para essa população. Sim. Tami, o que eu queria abordar agora nesse momento com você, vamos partir do ponto que eu sou totalmente inculta nesse assunto. Eu não sei o que é cisgênero, transgênero, não sei o que é transmasculinidade, eu não sei o que é um pai trans, uma mãe trans. Vamos abordar essas nomenclaturas? Vamos. Então, cisgênero, como a gente já falou no início, é quando a gente nasce com as células lidas ou como masculinas ou femininas e nós nos identificamos com aquele corpo em que nós estamos. As pessoas transgêneros, elas não se identificam naquelas células ao nascer, né? Que nasceram com elas. E aí buscam de acordo com a sua personalidade, sua vivência, porque gênero é uma coisa muito social, né? O gênero não tem uma definição correta. Sim. O gênero é como a gente se vê. Então, não tem uma receita de bolo. Então, elas procuram se identificar dentro daquelas possibilidades. E deixar pontuado que é como a pessoa se vê, não é como você a vê. Exato. Ponto. E é isso. É o jeito que ela se identifica. Porque muitas das vezes as pessoas querem rotular, não, mas eu te vejo da seguinte forma. Isso acontece muito no meio médico, no meio do atendimento. Mas eu te vejo assim. Não, mas esse momento não é o momento do seu olhar. Exato. É importante que a equipe de saúde, né, principalmente a equipe voltada para o aleitamento, que nas formações a gente já vê também uma coisa tão tradicional, né, tão cisgênera, estejam atentos para isso, que existem vários tipos de identificação de gênero, e identidade de gênero não tem nada a ver com orientação, tá? Sim. Com os desejos. Não tem. É só uma identidade como aquela pessoa se vê na sociedade, né? Então, é importante a gente saber disso para poder até trazer uma melhor assistência. Para a gente poder, se tiver dúvidas, perguntar como aquela pessoa prefere ser chamada, trazer aquele atendimento de forma mais inclusiva e mais neutra possível. Tem vários pronomes neutros que a gente pode usar. Você já é um pronome neutro utilizado há muito tempo. Então, a gente pode estar utilizando sem aquele julgamento, porque, assim... como profissional de saúde, a gente sabe que tem as questões sociais, que todo mundo tem
né, as suas convicções e os seus preconceitos sobre alguns temas, mas quando a gente é profissional de saúde, a gente deixa tudo isso da porta de fora. Sim. E quando a gente entra, veste o jaleco ou veste o pijama, veste aquela roupa, a gente tem que deixar tudo guardado. Sim. A gente tem que dar o nosso melhor e atender da melhor forma possível. Até porque quando a gente não faz isso, a gente corre o risco de estar fazendo um atendimento negligente. Sim. Né? E ninguém quer se sujar. Ninguém quer correr o risco de perder aquilo que conquistou. Sim. Então, quando você fala sobre inclusão, é justamente você dar valor àquilo que você conquistou também, sabe? É você trazer valor para a sua prática, é trazer valor não só no campo social, mas como no seu campo profissional. Sim. Tami, quando se fala de inclusão, tem que se lembrar que em algum momento também você foi incluído. Eu, quando virei o meu olhar para a população LGBT+, eu foquei dentro das minhas invisibilidades. Porque a população negra, apesar de ser uma população muito grande, é uma população invisibilizada em vários aspectos. Muita coisa. Tipo, não tem como eu dizer para você virar para mim e falar assim, Kênia, eu entendo a tua invisibilidade, que você nunca vai compreender como mulher branca. Não. E por mais que a gente aborde o tema, a gente nunca vai entender o papel de um homem trans, uma mulher trans, de uma pessoa LGBT+, que esteja amamentando. A gente só entende, eu costumo muito bater nessa tecla, principalmente depois que eu me tornei mãe. Uhum. A gente só entende aquilo que a gente já vivenciou. Sim. Quando a gente não vivencia, no máximo a gente tem uma simpatia. Isso aí. E a gente não consegue imaginar. Então, realmente, quando você fala sobre a saúde, os acessos, os direitos da população negra, eu nunca vou imaginar. Porque eu nunca vou passar por isso. Por isso. Né? E para a população que é considerada padrão, né? Que, no caso, eu me considero padrão, apesar de ter o cabelo enrolado, que acho que é a única coisa que não é padrão, porque hoje em dia as pessoas gostam do cabelo liso, né? Mas ainda assim, eu sou uma mulher branca, cis, então hétero, né? Então, eu tô dentro daquele padrão. Eu nunca vou saber o que uma pessoa negra passa. Eu nunca vou saber o que uma pessoa transgênero passa. Uma pessoa lésbica passa. Então, o máximo que eu posso ter é simpatia. E noção. Respeito. Com certeza, respeito é o primordial. Mas é bom a gente ter noção também, porque muitas pessoas que são consideradas padrões não têm noção, porque para elas tudo é muito mais fácil. Então, elas nunca vão ter nunca vão ter é muito forte, né? Porque todo mundo tá aí, ninguém é uma pedra, todo mundo pode evoluir, né? Aprender e querer mudar. Mas é mais difícil da gente ter esse olhar mais cuidadoso, né? Mais atencioso para essa população, para essas pessoas diferentes das consideradas padrões. Porque pra gente é tudo muito natural. Sim. Sabe? A gente É tudo muito fácil. Nós somos... A porta já está aberta. Exato. Nós somos representados o tempo inteiro. Sim. E a representatividade importa. Sim. A representatividade importa para uma criança negra quando ela vê uma boneca negra. Sim. Né? Preta, na verdade. Porque existe a diferenciação, né? A gente vê no acesso à saúde, se a gente vê uma propaganda de casais lésbicos, a gente sabe que aquilo é muito importante para aqueles casais lésbicos, assim como os homens homoafetivos, a gente sabe que é importante. Para a população transgênera, quando elas veem propagandas de famílias naquela configuração, é importante aquela representatividade porque dá visibilidade. E assim a gente consegue garantir direitos. Essa é a questão. Você trazer visibilidade para as conquistas e para as dores, sabendo que você não tem voz naquilo ali. Então, é como você acabou de falar, Kênia, eu não vou conseguir mensurar o que você sente. E eu sempre trago esse assunto à baila porque você nunca vai passar como eu passo. Eu posso estar arrumada, cheirosa, perfumada, e quando eu entro numa loja, a primeira coisa que fazem é
puxar a bolsa. Você nunca vai passar por isso. Você pode até olhar e falar assim, caramba, eu me solidarizo com você. Mas você não vai sentir o que é aquilo. Mas minimizar, que o grande problema hoje quando se fala de inclusão, quando se fala de visibilidade, que bobagem. Mimimi, né? É mimimi, tanto mimimi não é. São as minhas dores que me representam e que me tornam a pessoa que sou e filtram a minha visão do mundo, né? E, Tami, o que eu queria falar agora sobre as formas de aleitamento é porque, como muita gente não sabe, não conhece o assunto, como é que se dá as formas de aleitamento no público LGBT+. Bom, a gente tem a forma tradicional, né, que é o aleitamento no peito, que se dá pela gestação, né, os hormônios da gestação ali trabalhando, a prolactina, naquele corpo. E hoje em dia a gente também tem técnicas de aleitamento induzido, né, que pode se dar ou por medicações, galactagogos, ou pela indução mecânica mesmo, de estímulos, né, mas é uma técnica que tem que ser, a gente tem que frisar que não é 100% garantida, como a gente falou também no início, nem a gestação é 100% garantida, Sim. então a técnica também tem suas falhas. É óbvio que a gente não tem como prever, né, se vai dar certo ou não, mas é importante a gente trazer que hoje em dia já tem evidências científicas de que dá certo, né, que é possível. Então, quando a gente fala sobre a indução, a gente está falando de possibilidades dentro dessas famílias. Às vezes, a gente tem a configuração de um casal lésbico, onde uma quer estimular o aleitamento para ajudar quem passou pela gestação. Sim. Né? Para dividir essa tarefa tão exaustiva, tão importante, e é um tão apoio. Solitária, né? Exatamente. Só quem acorda amamenta de madrugada para amamentar um bebê Sim. sabe como é solitário. E então a gente tem essa possibilidade, né? Nos casais transgêneros, que a gente pode ter um casal composto por duas pessoas, né, transgêneras, um homem transgênero e uma mulher transgênera. Então, quem não passou pelo processo da gestação, geralmente a mulher trans, pode estar estimulando esse aleitamento. É muito importante a gente frisar sobre isso. E quando a gente fala sobre essas possibilidades, a gente está falando também da chance dos profissionais de amamentação, né, de consultoria, estarem ligados nessa possibilidade para aperfeiçoar as suas consultorias, Sim. os seus atendimentos, Sim. né, para saber como vai atender, como ajudar, quais orientações tomar, né, perante aqueles casos. Então, é importante a gente falar sobre isso. Os bancos de leite, né, no caso, atuam não só como um ajudante com o leite, né, para quem precisa. Óbvio que não é tão fácil assim a gente chegar no banco de leite. Eu estou precisando de leite. Não é assim, né? Tem toda não é script que eu quero falar, mas tem todo a programação, né, do banco de leite, as normas e tudo. Mas quando a gente pensa nos bancos de leite ajudando nessas configurações, nas orientações, né, nos processos, a gente pensa como uma rede pública, né, de apoio. Por quê? A maioria dos bancos de leite que a gente tem no Brasil hoje são vinculados à rede pública, né, são da rede pública. Então, é de fácil acesso, porque por mais que seja uma pessoa, ainda que LGBT+, ainda que representada por essa minoria, que possa ter um recurso financeiro para procurar qualquer melhor profissional, nem sempre aquele profissional vai estar capacitado. Né? A maioria das vezes não. São raros. Sim. Né? Aqui no Rio mesmo são pouquíssimos que eu conheço. Aliás, acho que só conheço um. Mas nem é consultor de leite, então também assim... mas eu sei que existe uma pessoa. Mas é muito difícil. Né? As próprias profissionais mesmo, em alguns estudos científicos que trazem essas reflexões, falam que não tem o material inclusivo. Então, e realmente é difícil até para a gente comprar os materiais inclusivos. Sim. Então, os bancos de leite eles são importantes por serem fáceis de acesso para essa população, para poder estar ali fazendo aquele primeiro atendimento que seja desde a gestação, porque a gente sabe que os bancos de leite, além de armazenar, receber doação, processar aquele leite e fazer as doações,
A gente sabe que também tem as rodas de conversa, né? Os grupos de apoio às pessoas gestantes, o pós-parto, puerpério, né? A gente sabe que tem os apoios, os auxílios, né? Você busca o banco de leite para tirar dúvidas, para ajudar ali naquele processo que nem sempre é fácil. Então, os profissionais de banco de leite eles também têm que estar por dentro dessa visibilidade, dessa diversidade, para poder trazer esse atendimento mais inclusivo, né? Mais equitativo, né? Já que é muito mais fácil eu achar um banco de leite do que ter o acesso a uma consultora de amamentação. Por quê, né? Quem é que tem acesso? Quem são as pessoas que têm acesso? Porque é tudo muito caro. Sim, tudo é muito elitizado ainda. Tudo que é voltado ao parto, gestação e puerpério, a gente sabe que quando é particular, é de um valor financeiro ainda que não é acessível para todo mundo. Sim. Então, a maioria das pessoas fazem o quê? Buscam o SUS. Sim. Buscam os serviços públicos. A gente não tem consultor de amamentação público, né? Consultoria de amamentação pública. Mas tem os bancos de leite que ajudam nisso. Então, é importante o banco de leite também estar por dentro dessa... E preparado, exatamente. Para essa diversidade. Sim. E falando de diversidade dentro do aleitamento, há um tempo atrás se propagou muito sobre o assunto de amamentar em locais públicos. Quando uma mulher cisgênero pega o seu bebê e amamenta em local público, já se tornava uma grande polêmica. A sexualização dos corpos. E um homem trans amamentar no lugar público. Para você ter uma noção, né? Isso é um caos na sociedade em que a gente vive. O que não deveria ser. É amamentar, independente do corpo que está amamentando. Exato. A gente sabe que nem tudo a gente vai conseguir mudar do dia para a noite, né? Pelo contrário, a gente tem um caminho muito na contramão ainda das inclusões, né? A gente vê isso no próprio nome maternidade. Já não é um nome inclusivo. Sim. Mas a gente sabe que a gente não vai mudar tudo do dia para a noite. Então, a gente precisa fazer as coisas igual formiguinha mesmo. Passinhos de formiguinha, mas com vontade. Conscientizando, exatamente. E trazendo a reflexão de que essas famílias existem e precisam ser vistas. Mais do que nunca, precisam ser vistas. Porque essas pessoas estão aí necessitando de atendimento. Esses bebês precisam, né, dessa nutrição, desse afeto, desse vínculo. Sim. Né? E você falou algo agora essencial. Muito além do vínculo, porque o vínculo, independente dessa mãe amamentar ou não, ela vai construir. A gente constrói a mãe ou o pai, a pessoa, né? A pessoa gestante vai construir com essa criança. A gente constrói de outras formas. Agora, a nutrição é algo fundamental para qualquer ser. Hoje em dia a gente ainda tem as fórmulas, né? As complementações que até para nós, mulheres cis, é passado como uma coisa assim, tá tudo tão corrido, você vai ter que voltar a trabalhar, dá uma madeirinha. Dá uma mamadeira para você dormir à noite. Como se aquilo fosse para todo mundo exaustivo acordar de madrugada para amamentar aquela criança. Mas, por exemplo, o que pode doer muito para mim, pode não doer muito para você. Sim. Então, a gente precisa trabalhar as realidades, as expectativas, e tá tudo bem. É igual o uso de chupeta e mamadeira, né? Todo mundo fala assim, dá uma chupetinha, dá uma mamadeira. Mas você não sabe se aquela família tá ok com aquela situação daquela criança que sabe que precisa daquele colo, que sabe que precisa daquele vínculo, daquele quentinho do afeto ali, né? Exatamente. Então, a gente olhar individualizado, né? Individualizar cada experiência, entender que cada processo é um processo. E nessa questão da modernidade, as pessoas acham que tudo cabe na correria. E principalmente o aleitamento é a maior calmaria possível. Sim. Até porque, para que seu corpo tenha condições de nutrir, amamentar, você tem que estar zen. Eu sempre digo isso. Procure estar fora de estresse, procure se doar para aquele momento. Mas quando eu falo do aleitamento em relação à nutrição, nós passamos por um período em que como eu vou falar,
a potencialização da fórmula em dizer que ela não é tão quanto o leite humano, não se preocupe. E na real, a gente sabe que está muito, muito além. Leite muito humano, longe, né? muito... É muito longe. O leite humano, ele não é só um alimento, né? Ele passa por tantas coisas, né? Sim. É um processo tão cheio de vida, de informação, de tanta coisa, que é difícil a gente falar aqui, porque é difícil mensurar. Mas eu costumo muito dizer, principalmente quando eu for atender uma pessoa gestante, para poder falar um pouquinho sobre o aleitamento, que a fórmula ela não é vilã, tá? Sim, é importante a gente trazer isso sim. também. Porque muitas das vezes as pessoas podem se sentir até constrangidas de ter que usar a fórmula em algum momento. Mas a fórmula ela existe para ser usada. É igual a cesárea. A cesárea é um processo que a gente não deve passar à toa. Mas existe porque às vezes é necessário. Você precisa recorrer àquela cirurgia. A fórmula é a mesma coisa. Então, quando você precisa recorrer à fórmula, não é uma coisa para você, nossa, se martirizar por aquilo, se culpar a vida inteira por aquilo. Não, mas é evitar o uso desnecessário da fórmula. Porque a fórmula não passa aqueles anticorpos que o colostro, por exemplo, passa. Que as pessoas também focam muito no colostro. É pouco leite, não sei o quê. Mas o colostro é a maior fonte de anticorpos que existe. Né? Sim, é uma vacina natural. Exatamente. O próprio leite, após a pojadura, né, maturo, é cheio de anticorpos também. Então, nunca um produto industrializado vai chegar no que o nosso corpo fisiológico é capaz de produzir. Sim. E quando eu atendo na consultoria em amamentação, eu sempre digo uma coisa. Eu falo assim, você sabia que quando o seu bebê adoece, o seu leite modifica para atender às necessidades do seu bebê? É muito mágico a gente pensar sobre isso, né? Sabe? E nesse momento da amamentação, eu sou aquela da seguinte forma. Agora já não fala mais sobre você. Agora o papo não é mais sobre você. Como você se sente ou como você quer estar. Agora é sobre o seu bebê. É sobre o seu bem mais precioso. E a sua amamentação vai modificar toda uma estrutura de um ser que para você é primordial. Então, agora, é o seu bem-estar realmente que tem que falar mais alto? Ou a nutrição daquele seu bem mais precioso? Que se tiver doente, seu corpo vai modificar aquele leite e vai trazer todo o nutriente que o seu bebê precisa. A sua fórmula, não. Ela está ali linda, maravilhosa, para um momento que precise ser usado e legal, tudo bem, maravilhoso. Está aí para ser um auxiliar, um apoio. Se houver a necessidade, mas não havendo, porque você quer... E como eu sou cuidadora RN, muitas das vezes eu faço a esterogestação com mulheres, com pessoas gestantes, e eu pergunto para ela, quanto você quer amamentar de 0 a 10? É importante a gente pensar nas expectativas, né? Sim, e isso a gente está alinhar. falando de pessoas cisgêneras, mulheres Sim. cisgêneras. Imagina para essa população LGBT, que nem sempre é perguntada sobre essas expectativas, né? Pois é. Sobre essa vontade, sobre essa... Se já Essas teve possibilidades. acesso a toda essa informação sobre o leite humano, Sim. para pensar, porque a gente só pode pensar naquilo que a gente conhece. Isso aí. Então, quando a gente fala sobre essa população LGBT+, a gente tem que pensar se eles já tiveram acesso a essas informações para poder escolher o que fazer. Sim. Né? Então, a gente trazer essa reflexão na consultoria, principalmente, é muito importante. Para que essas pessoas se sintam validadas nas suas existências, nas suas experiências, e possam fazer assim, eu posso escolher entre fazer ou não, porque o não também é uma escolha, e tudo bem, a gente vai tentar fazer da melhor forma, né? E eu gosto muito de falar que o aleitamento, ele, apesar de a gente saber, né, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né,
pelaquela vida nova, mas é um contrato entre duas partes. Tem que estar tudo bem para as duas partes. Né? E você fala da questão do bem-estar, eu concordo, mas também acho que não é uma coisa que a gente tem que ir a todo custo quando você nitidamente tem um problema. Não, sim. Aí é buscar ajuda, né? Buscar o apoio, os consultores, a rede de bancos de leite, enfim. Até o pediatra, principalmente, quando é atualizado nesse tema, porque hoje em dia a gente também tem uma precariedade, né? Sim. Mas quando é atualizado no tema do aleitamento, é importante nesse apoio, né? E para que esse contrato esteja bem estabelecido, tanto para quem está praticando o aleitamento, quanto para quem está recebendo. Sim, sim. E incluir todos os corpos no aleitamento, eu acho que é hoje um grande desafio. Não só para os profissionais da área da saúde, para os consultores em amamentação, muito mais, porque eles são referência. E numa leve busca que você fizer no Instagram, na internet, a gente só vê a população cisgênero sendo representada. Mulheres cisgêneros, sim, né? Num século onde se só fala de inclusão, de direitos, nós vemos tão claramente os direitos cerceados no local de busca. Porque hoje a internet se tornou local de busca. Hoje em dia a gente não tem mais aquelas propagandas, né, de apoio ao aleitamento que a gente via na televisão, por exemplo. A maior parte são nas maternidades mesmo e na internet, né? Com os criadores de conteúdo. Então, hoje a gente pode falar de indução, né, do aleitamento, preparo para o aleitamento, mas que eu sempre falo, busque informação. Busquem informação. Em todas as fases, você vai ter uma gama de informação. Mas, para que, como a Tami falou, para que você tenha uma boa escolha, o leite não invalida a fórmula, nem a fórmula invalida o leite. Mas que esteja dentro das suas escolhas feitas com clareza. E hoje, Tami, o que eu queria te perguntar é como a população LGBT+, pode ter clareza dentro do aleitamento? Quais são os locais, fora os bancos de leite, que ele pode buscar, que ele pode como eu vou dizer para você, se informar das composições sobre aleitamento na internet? Então, a gente tem os criadores de conteúdo digital, fica muito limitado eu dizer aqui quais são os criadores, porque cada um vai ter uma visão, né? E aí, quando a gente fala sobre população LGBT+, a gente fala sobre representatividade, então nem sempre indicar um criador de conteúdo vai trazer representatividade para essa população, né? Que é tão vasta, tão diversa, né? Mas além dos bancos de leite, tem as próprias consultorias, os pediatras, como a gente falou. É importante eles estarem buscando profissionais, né, que estejam abertos a essa conversa e atualizados de preferência, mas nem sempre a gente vai ter atualizado. Mas acho que abertos a orientar, né? Sim. A entender. E tem os manuais do Ministério que trazem as informações, né, sobre o aleitamento. Isso é fácil. A gente jogando no site de busca mesmo da internet, a gente consegue os manuais, pensando, claro, que os manuais não estão atualizados ainda para uma linguagem neutra, uma linguagem inclusiva. Mas essa é uma barreira que ainda é vista. E acho que esse assunto já puxa até as barreiras, né, para a gente poder entrar dentro delas. Sim. Mas, a título de informação sobre as propriedades do aleitamento, sobre você ter informação e poder escolher, os manuais ajudam muito. Muito. E vamos falando sobre as barreiras e os preconceitos enfrentados hoje dessa população. Bom, as barreiras a gente já falou muito sobre a falta de profissionais, né? Que é a principal. Capacitados e, além da capacitação, que querem, né, que buscam. Esse é o grande
Desculpa te cortar, mas Tudo bem. é algo que quando vem à baila numa roda de conversa, me confronta muito, porque muito antes de eu ser evangélica, católica, espírita, budista, naquele momento, como profissional da área da saúde, isso morre. Então, não tem como virar para uma pessoa que está buscando informação ou buscando atendimento, na qual eu estou ali para atender, eu virar para ele e falar assim, não, mas eu não atendo LGBT. Até porque isso é negligenciar um atendimento. Sim. E ninguém é crime. Tá aí. Aí ninguém tá aí para perder, né? Sim. Então, é isso que os profissionais da área da saúde, eles têm que entender quanto profissional de um setor que está ali para o atendimento, ele já deixou de ter as suas crenças, os seus preconceitos estabelecidos, as suas caixinhas. Mas para que ele chegue também como um profissional que pense, né, fora da caixinha, que pense nessa diversidade, a gente tem que entender que é importante que as academias já formem esses pensamentos. Sim. Porque as academias de graduação, de aperfeiçoamento, de cursos, elas precisam trazer essa diversidade, né? Esse tema da diversidade que existe, né? Precisa validar essas existências. Então, quando a gente já pensa, desde quando a gente está estudando, se torna um pouco mais fácil da gente chegar lá na frente e pensar, não, eu também vou atender essa população, é importante que eu saiba sobre isso e que eu dê o meu melhor, que faça um atendimento de qualidade para todas. Para todas. E traga, né, esse olhar, essa reflexão, né, essa importância, essa relevância do tema. Entendi. Tami, como a falta de diretrizes oficiais prejudica o aleitamento inclusivo? Bom, então, a gente falou muito, né, sobre a questão... Se quiser beber água, pode beber, amiga. Vou beber. De não ter essa linguagem inclusiva, né, e não referenciar essa vivência a outra experiência que não seja de uma mulher cisgênero. Sim. Então, já vai desde das imagens, por exemplo, quando a gente vê uma imagem sobre o aleitamento, a gente sempre vê uma imagem, sempre é muito, né? Eu não gosto muito dos extremismos, mas, em maior parte, a gente vê uma mulher amamentando, né? Um corpo feminino. Exato. Um corpo feminino amamentando. E a gente já deu para ter noção aqui na nossa conversa que nem sempre vai ser assim. Então, quando a gente pega ainda alguns manuais, algumas cartilhas, a gente ainda pega muito com essa configuração, né, feminina. Sim. Então, acho que já acaba prejudicando daí. Depois, a questão da linguagem mesmo, não neutra. Então, acaba prejudicando também, pensando sempre na questão feminina, mas não é bem assim. A gente tem que entender que há pessoas que tem que abordar todas, todos e todes, para que traga, né, para que ajude, na verdade, nessa visibilidade, nessa importância, né, de nutrição. Tami, e eu me permito ir ainda um pouco mais profundo na coisa, que eu acho que a coisa é muito mais profunda quando se fala de atendimento inclusivo e se falar assim, só dos pronomes. Não se limita a isso. Não se limite a isso. Sabe por quê? Porque eu vi uma vez, eu estava num local de atendimento e vi uma profissional, chegou uma pessoa da população, né, LGBT+, e ela virou e falou assim, o todes. E foi muito constrangedor. A pessoa que estava atendendo? A pessoa que estava atendendo. Era uma funcionária pública do município. E que aquilo me deixou constrangida, a pessoa que estava buscando, muito mais. Quando a gente fala de barreira, a gente está falando muito além, né? Muito além do pronome. Então, não adianta você querer, eu vou incluir os pronomes, mas eu vou ridicularizar o atendimento. Exato, não adianta. Não adianta. Então, mais uma vez, vamos frisar, como profissional da área da saúde, para mim,
Eu não quero saber do gênero, das escolhas. O que é primordial para mim ali é a inclusão ao atendimento de saúde, que é direito estabelecido. E acabou. É isso que... mas Kênia, eu não aceito, eu não... Mas o assunto ali não é a sua aceitação, não é o seu momento, não é a sua voz. Ali é a pessoa que está sendo atendida. Ela é o assunto principal. E como assunto principal, ela tem todo o direito a ser incluída, a ser atendida com respeito, independente de você chamar senhor ou senhora, ou todas, ou todos, ou todes. Respeito é a base. Atendimento com respeito. Exato. Acabou. E fazer valer aquilo que você jurou, né? Quando você se formou. Essa é a questão. Você tá indo, aí a pessoa fala assim, mas você jurou. Você sabia que... Porque quando eu vou fazer um atendimento, eu não procuro saber qual é a sua religião, quais são as suas bases, quais são... Eu não quero... esse não é o meu alvo ali naquele momento. Né? E porque quando vem uma pessoa LGBTA+, as pessoas querem direcionar ou dizer, mas espera aí, mas você é homem ou você é mulher? Ou você é mulher ou você... Não, gente... Até porque tem as pessoas não binárias também. Sim, entendeu? Mas... É porque tudo a gente releva também num ponto binário, né? Homem, mulher e acabou. Eu gosto muito, e até eu acho muito representativo a bandeira, né, com todas aquelas cores, porque você não tem só cores, uma cor e outra. Sim. Você tem várias. Você realmente tem várias opções. Então, você tem várias configurações de gênero, né? Sim. Então, é importante que a gente traga também essa questão do binarismo para a gente sair desse padrão de binarismo, né, que sempre se busca. Grupos de apoio inclusivo. Então, é importante, né, que se tenha esses grupos de apoio. E quando a gente fala sobre grupos de apoio, a gente fala sobre rodas de conversa de gestantes, principalmente que abrange esse tipo de população, né? Recentemente teve até um artigo que... Recentemente, que eu digo há uns 2 anos, mas que fala sobre uma roda de gestantes para homens trans, que ocorreu em São Paulo. É bem legal. Bem interessante. Porque você traz... Trazer à luz aquilo que está invisibilizado. Você traz o público, né? Você traz aquelas pessoas que precisam muito, né? Desse atendimento, dessa escuta ativa, né? Desse olhar, desse acolhimento. Pois né? Então, você criar essas rodas... Se capacitar como profissional, pensar no que você pode trazer como um atendimento inclusivo para essa população, né? Até mesmo quem atua na consultoria, né? Num atendimento particular, procurar buscar um material mais inclusivo, né? Para poder atender, saber que existe a possibilidade e que as pessoas se sintam representadas dentro daquele seu atendimento, se sintam acolhidas. Porque quem é que não gosta, né? Principalmente quando a gente é referenciado. Quem é que não gosta? É verdade. Quem é que não gosta? Eu acho que quando a gente atende uma pessoa e a pessoa fica plenamente satisfeita, é tão bom pra gente, vai mais do que o ganho financeiro que aquilo traz, né? Traz aquele quentinho no coração, né? Sim, então, de se sentir... pertencente. Exato. Então, isso é importante pra gente se sentir pertencente, ali como profissional. Imagina pra quem precisa do atendimento. Isso aí. Tami, quais são as mudanças urgentes que precisam acontecer nas instituições e serviços de saúde para ampliar o acesso e o respeito à diversidade? Bom, a gente falou muito da linguagem neutra, então acho que já está mais do que claro que realmente a gente precisa ter a abordagem com respeito a essas pessoas, que vai muito além da linguagem neutra, mas é o respeito mesmo, né? Sim. E a gente pensar nas estruturas, por exemplo, a gente sabe que o nome maternidade já não é inclusivo. A gente também sabe que não vai mudar, amanhã vai sair o podcast e todo mundo vai trocar o nome de maternidade para o Hospital da Mulher e pessoas com útero. A gente sabe que isso não vai acontecer. Sim. Mas plantar a sementinha de pensar da saúde reprodutiva não só como mulher e homem, sabe? Sim. Pensar nas possibilidades das diversidades. A questão de banheiros, que é uma coisa tão simples pra gente, mas para a população trans, por exemplo, não é.
Sim. Eles têm uma falta de acesso a banheiros. E isso não é só em hospital, isso é em shopping, isso é em mercado, isso é qualquer lugar da sociedade, né? Do nosso cotidiano. E é uma coisa tão básica, né? Exato, exato. E necessária, né? Sim, é uma necessidade. Isso que eu ia falar, necessidade fisiológica independe de... Exato. E nas configurações dos banheiros, por exemplo, a gente não tem essa inclusão. Né? Eu não estou falando de criar banheiros neutros apenas, mas eu acho que nos acessos mesmo, quem tem acesso ao banheiro feminino, quem tem acesso ao banheiro masculino, então, lidos, né, como femininos e masculinos, mas dessas estruturas é muito importante que a gente fale. É importante que a gente fale também dos sistemas eletrônicos, por exemplo, quando um homem trans, uma pessoa transmasculina, tenta marcar um serviço de ginecologia, porque é uma pessoa com útero, mas já fez a retificação do documento, né? Já tem um nome masculino ali, nome social. Um nome escolhido por aquela pessoa. Na identidade, retificado na identidade e na certidão. Sim. Tenta marcar um serviço de ginecologia, por exemplo, não consegue, porque o sistema não aceita. Não aceita porque está com o nome masculino. Justamente por conta do... Não, é nem o nome, é questão do gênero mesmo, né? O gênero fica focalizado, as pessoas que fazem esses sistemas focalizam muito no feminino e masculino, nesse binarismo. Sim. E é importante a gente trazer que existem as pessoas não binárias. Então, a gente pode botar outros e tentar ajustar esses sistemas, né, para que esses atendimentos possam acontecer, sejam mais inclusivos e não dê constrangimento, porque deve ser muito constrangedor, não posso falar que porque eu nunca vou passar, mas deve ser muito constrangedor você estar ali tentando cuidar da sua saúde, tentando cuidar da saúde de um bebê, no caso de uma obstetrícia, e não conseguir, porque você simplesmente não consegue agendar. Não consegue agendar. Entendeu? Algo e ter assim que se explicar, muitas vezes. Sim. Não, é porque... Gente, é constrangedor demais. E é muito constrangedor e reforça uma invisibilidade das políticas públicas. Exato. Porque se a base não faz o mínimo, como o restante da população vai fazer? É o que a gente falou no início, né? Se a gente não garante os direitos em saúde, a gente não tem saúde. Não tem saúde. Né? E, para terminar, Tami, nós já estamos no nosso final, eu queria que você trouxesse algo reflexivo para as pessoas que estão nos ouvindo, estão acompanhando o podcast, falando sobre a inclusão no aleitamento. É importante que a gente tenha esse olhar, né, de que nem sempre a gente vai ver uma mulher que se considera mulher, que se identifica como mulher, que se enxerga como mulher, aleitando, que quando a gente olhe, né, para o que é considerado diferente na sociedade, que a gente não julgue, que a gente agradeça até, porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade ou que consegue, né, a praticar o aleitamento. E quando uma pessoa consegue, é uma vitória, né, para aquele bebê, para aquela configuração de família, para aquela configuração de sociedade mesmo, até porque o aleitamento é uma coisa muito sustentável, né? A gente não tem metal, a gente não tem plástico, a gente não tem lixo para o aleitamento. Então, a gente acaba colaborando também com o ambiente. Então, a gente tem que vibrar positivamente também para aquilo. Eu acho que fica a reflexão para os profissionais de saúde sobre os atendimentos que eles estão fazendo, sobre o que, né, se propôs quando fez o juramento, sobre se atualizar e entender que as diversidades existem e que estão aí para a gente poder dar o nosso melhor, trazer um atendimento de qualidade e que, para quem está na academia, né, trazer essa reflexão aos seus alunos, quem está estudando, poder, se for do seu interesse, né, poder colaborar com a produção científica, que é muito escassa, apesar de ter, é muito escassa. Então, a gente, quando traz evidência científica, a gente traz a necessidade, né, de se ampliar no tema. Então, quem está aí estudando, tem interesse sobre colaborar cientificamente com isso, produzir pesquisa e melhorar aí todo esse atendimento à população. Gente, nós estamos chegando ao final. Quero te agradecer muito, Tami. Eu que agradecer agradeço. mesmo, porque é um tema
difícil de se abordar, porque as barreiras sociais e buscar profissionais que queiram se aperfeiçoar dentro do atendimento está ainda muito escasso. Profissionais que olhem com um olhar diferenciado para a população está muito difícil. Eu digo porque quando nós fomos formar o Além do Ventre, eu comecei a convidar algumas amigas e que eu coloquei o assunto, eu falei, olha, o meu foco hoje está na inclusão. E várias amigas falaram assim, olha, eu não vou participar por esse motivo. Porque eu sou evangélica, ou porque não aceito, ou porque... E eu falei, tá, mas eu tô convidando a profissional de saúde. E ver que dentro dos próprios profissionais eu já encontrava barreira, eu já sabia o que eu ia enfrentar quando eu levantasse essa bandeira. Mas eu convido a todos e todas que estão hoje acompanhando o nosso episódio, nutrir independe de gênero, de opção. Nutrir é vida, nutrir é vínculo, nutrir é amor. Nutrir é dizer que a maior forma de amar é estar ali, presente na vida daquela criança, nutrindo ela e preparando para uma nova jornada. E beijo no coração de vocês e ampliem sua visão. Tá? Bye. Tchau, Tchau, obrigada. gente.